Olá, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como criar salas. Agora o próximo passo é fazer as salas, né? Então, como que a gente pode fazer aqui de uma forma inteligente? Eu vou criar um novo div aqui, tá? Esse div aqui vai ser o div da minha lista de players mais o bate-papo. E antes aqui eu vou colocar um botão. Depois a gente vai arrumar todo o layout disso num vídeo específico, tá? Então, vamos chamar esse botão de criar sala. Ok? Para criar sala, eu tenho aqui na documentação do Socket.io que é simples assim. Então, vamos ver. Socket.join e a gente coloca um nome para a sala, tá? Então, a gente entra numa sala. Então, vamos fazer essa chamada aqui. E aonde fica o melhor lugar para eu fazer essa chamada, né? Vai ser lá no context agora, porque o context vai ter todas as ações. Então, vou criar aqui const create room, tá? O meu create room, ele vai, claro, fazer o socket join, então socket join e o nome da sala, né? O nome da sala a gente não tem um nome específico, então a gente pode criar assim como a gente criou o player name por enquanto, né? E a gente vai receber o socket ID. O socket ID é o player que criou a sala. Então a gente pode usar o socket.id para criar a sala, certo? Nada muito difícil, né, de fazer. Aqui, então vamos dar um join. Na verdade a gente vai fazer diferente. O join tem que ficar lá no servidor, tá? Então a gente vai emitir do client, né? Create room, tá? Então nós vamos mandar aqui create room e quem foi o client, tá? Que criou a sala. E depois a gente vai mandar de volta para cá que a sala foi criada e qual sala que o usuário pertence. Create room. Aí, vamos aqui no servidor. Então deixa eu diminuir aqui o client, que a gente está trabalhando muito no client agora. E no servidor, a gente vai registrar um novo listener aqui, que agora vai ser o create room. Então o servidor sabe que ele precisa criar a sala. E qual foi? Ele não vai receber mensagem nenhuma para criar a sala, ele só vai receber o comando. E aqui dentro a gente vai emitir, né, socket.join. Então a gente vai entrar na sala de qual? Socket.id. Então a sala vai ser o ID do criador da sala, ok? Só que aí a gente precisa controlar um estado de salas aqui também, né? Então vamos chamar de rooms e a gente tem a room aqui com o ID, tá? O room vai ser o ID do player, tá? Só que também a gente vai ter que falar que o player está dentro de uma sala, certo? Então vamos fazer esse controle dos dois aqui. Então a gente primeiro manda o socket fazer um join na sala, beleza? E nós temos que alterar o players socket ID, que é assim que eu pego o player, né, que eu quero. E assim também vai ser o jeito que eu vou pegar a sala, tá? Na verdade aqui a gente está criando a sala, então create room e a gente vai definir o valor da sala. Vamos colocar aqui player 1, que é o dono da sala, então a gente vai passar de novo o socket ID aqui, e o player 2 vai ser undefined por enquanto, tá? Então o player 2 não existe na sala. O game players, a gente vai falar qual sala que ele pertence, então vamos passar o ID da sala. Então a room vai ser o próprio ID do player, que é o player que está criando. Então, o que a gente fez aqui? A gente colocou o player numa sala, criou uma nova entrada no room, aqui, rooms, com o player ID, que é quem está criando a sala, e falou que o player 1 é o criador da sala.
E no player a gente alterou ele para falar que ele está numa sala, né? Room Socket ID, ou seja, o Socket ID é o ID da sala também. Dessa forma a gente criou a sala, só que a gente precisa informar agora que o player está numa sala, né? A gente faz isso dando um refresh players aqui, né? E a gente também pode fazer um refresh rooms, tá? Vamos criar aqui um refresh rooms. Porque a gente precisa mandar também que a sala foi criada. Então, refresh rooms. Vamos chamar de rooms refresh. E passar o game rooms, tá? E a mesma coisa do players refresh, só que é rooms refresh. E é isso. Também a gente pode emitir uma mensagem chamando send message, né? Vamos passar o player ele é sempre o ID, né, do socket. E vamos falar a mensagem criou uma sala, ok? Pronto, então quando o player criar, a gente vai criar a sala, atualizar a lista de players, atualizar o rooms e mandar a mensagem que criou uma sala. Vamos ver como é que isso se comporta já no nosso código. Aqui, game context. Tem um erro aqui do message. Vamos ver aqui o que eu coloquei errado. O create room aqui eu copiei do message e não removi a message, tá? Vamos ver atualizando. Pronto, agora vamos ver o que acontece quando a gente clicar no criar sala, né? Vou diminuir aqui para conseguir ver todas as telas ao mesmo tempo. Criar sala. Nada aconteceu aqui. Claro que não vai acontecer nada. E se acontecesse alguma coisa, ia ser de se impressionar. O button aqui não acontece nada quando a gente chama ele, né? No onClick, a gente vai chamar de create room. E a gente vai importar ela do contexto, né? Que a gente exportou ela aqui do create room, né? A gente tem um export aqui com todos esses valores, tá? A gente pode quebrar a linha para ficar mais legível também aqui o export. Todos os exports. O contexto provider, send message, create room. Então, quando a gente clicar no botão, a gente vai chamar o create room, tá? Pronto. Atualizou de novo minha aplicação. Eu vou chamar o create room. Olha lá. Undefined criou uma sala. Então, vamos ver aqui, a mensagem saiu errada, mas ele criou a sala. Por que saiu undefined? Criou uma sala. Socket ID. Meu socket ID está undefined no create room. Por que está undefined? Vamos ver se eu criar uma sala com outro usuário. Todo mundo está undefined aqui. O que está dando erro aqui é que eu estou mandando o ID e o ID não é, ele precisa do player aqui, tá? No send message. Então é só eu mandar a mensagem correta aqui. Ok? Então a gente tem aqui todo o bate-papo que ficou gigante. Eu vou dar um refresh. Pronto. Se eu criar uma sala, o player criou uma sala. Nos outros browsers, a gente vai poder ver que o player também criou uma sala e o player criou uma sala. Até aqui, maravilha, é o que a gente esperava. Agora a gente precisa fazer aqui no client a lista de salas, né? Então vamos colocar um div aqui. Primeiro é o seguinte, se o player atual, né? Se esse player, o atual que está usando, já está numa sala, a gente não pode mais mostrar criar sala, né? Porque ele já está numa sala, ele teria que sair da sala. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? A gente pode criar uma variável chamando is in room, né? E aí a gente extrai aqui do players, a gente pode fazer aqui o object.keys, né? Procurar a chave do player atual, né?
Vamos extrair aqui uma variável no contexto. Vamos deixar toda a lógica lá no contexto, tá? Melhor fazendo assim. Vamos fazer aqui, ó. Is in room, tá? Então a gente vai criar mais uma variável aqui. Vamos falar qual é a room do player, tá? A room vai ser undefined por padrão. E se ele está numa sala, a gente vai colocar is in room como o room ID que ele está na. Qual a room que ele está, tá? Então aqui quando a gente receber a rooms, tá? Então a gente também agora vai receber o evento de rooms refresh, né? Rooms refresh, rooms, tá? E aqui vai ser rooms também. Nada de novo aqui também, vamos só duplicar o players para rooms. Rooms e o payload, ok. Então a gente agora aqui no server tem a atualização das salas também. Só que a gente precisa saber se o player está em alguma sala. Bom, a gente pode passar aqui o player atual. Então a gente tem a lista de players e a gente também pode extrair o player atual e deixar ele no estado. Isso vai ser útil para pegar os dados do player atual. Por exemplo, a sala que está e essas coisas. Então a gente também pode ter depois um room, que é o room atual que o player está também. Tá? Então, a gente tem uma lista de rooms, na verdade, para atualizar, né? Rooms e room, tá? Então, no plural são todos e no singular vai ser só o player atual e a sala atual. Bom, aqui... Bom, e aí a gente vai mandar o player atual também. O player atual é os players ponto socket ID, né? Socket ID, ok? Então a gente vai atualizar o player atual também. Aqui, players, a gente vai ter o singular player, e é o que a gente receber no payload. Aqui a gente pode fazer então de outra forma. A gente pode passar só o socket ID, né? E aí a gente vai achar o player através do socket ID aqui no room. Então o room, a lógica vai ser um pouco diferente. Como que a gente acha a room, né? Aqui dentro dessa função do reducer, a gente tem o estado atual do state. Então, a gente também tem os players, né? A lista de players. Para criar uma sala, a gente tem que estar conectado. Então, é óbvio que a gente já tem a lista de players aqui. Então, para pegar o player, a gente vai digitar state.players. A gente recebe o socket ID no payload, né? Então, aqui também já pode receber o socket ID no payload. E a gente pode receber aqui o que a gente quiser nesse payload, né? E a gente vai ter o room aqui, né? Do mesmo jeito que a gente estava fazendo lá no evento, né? Só que a gente precisa pegar agora da lista de rooms, né? Da lista de rooms, a gente pega o room que está definido no player. E aí a gente lista o room aqui. Bom, esse ficou um pouco mais complicado, né, de chegar a essa solução, mas a gente passando o socket ID aqui, a gente tem acesso a qualquer coisa no estado e pode manipular o estado conforme a gente preferir, né? Bom, rooms está definido aqui no game context em algum momento. É porque eu tenho que ser o state.rooms, né? Então, eu pego o state rooms do meu state players, né? E eu acho a room do player e pego a sala do player. Pouco complicado, mas nada fora do esperado. Criei a sala, então aqui apareceu criou uma sala e já mudou o botão para sair da sala, né? Vamos aqui então no meu código, aliás, no game context, vamos criar também um evento sair da sala. Exit room, tá? Emit exit room, ou melhor, leave room, né? Vem melhor em leave room, tá? Create room, leave room. O que acontece? A gente tem que pensar aqui também. O que vai acontecer no servidor caso eu seja o dono da sala e queira sair da sala, né?
A gente pode manter a sala com o mesmo ID, não tem problema. Só que a gente precisa remover só a sala do usuário. Se ele for o último, a gente tem que destruir a sala, né? Primeira coisa aqui no Livre Room vai ser deixar a sala mesmo, né? Vai ser sair da sala. Então a gente vai ter que achar a sala que a gente está querendo sair. E a sala que a gente está querendo sair vamos pegar aqui o mesmo, é a sala que eu estou conectado, né? Socket ID Room. Então essa const room, vamos salvar aqui na variável room. Essa é a sala do jogador que está querendo sair, né? Ele está numa sala. Para ele clicar no botão Livre Room, a gente vai assumir que ele está numa sala. Então a gente tem aqui o ID da room, né? Vamos até chamar ele de room ID, ok? Então a gente só precisa pegar a room, a sala, né? Aqui, a gente vai pegar a sala e falar que a gente tem que descobrir se ele é o player 1 ou se ele é o player 2, né? Da room, tá? Então a gente pode fazer um if básico aqui, né? Const room, essa é a sala que ele está. E aí vamos falar if socket ID for igual a room.player1, ele é o player 1, tá? Então a gente vai tirar ele da sala. Room.player1 é igual undefined. Ok? Até aqui nada novo, né? E se não, room.player2 igual a undefined. Então se ele não era o player 1, ele é o player 2. Aqui a gente já tirou o player da sala. A gente também, a sala agora está vazia. Só que se a sala está vazia, room.player1, se not room.player1 e not room.player2, significa que não tem nenhum player. E a gente então pode remover a sala. Delete room. Delete room. Vamos fazer aqui. Delete game rooms socket. Ok? Vamos listar a sala aqui no log para game.rooms. Vamos ver aqui se a gente consegue ver. O room ID não é socket ID. O room ID vai ser o room ID agora, tá? É só por isso que eu extraí o room ID, porque pode ser que eu não seja o criador da sala, né? Bom, vou listar o room aqui para saber se funcionou. E eu vou exportar aqui o Livre Room também, né? No cliente aqui, no Pong, a gente vai importar aqui o Livre Room e chamar o Livre Room na hora que eu clicar no sair da sala. Tá? Vamos ver aqui se funciona a aplicação. Bom, eu vou até reiniciar meu serviço. Ok? Tá, eu vou criar uma sala. Criei a sala. Até aqui, nada demais. Só tem 2 conectados. E eu vou sair da sala agora. Cliquei no sair da sala. Bom, minha sala agora ficou vazia. Deixa eu criar uma sala nova aqui. Deixa eu mostrar aqui um log melhor, né? Para a gente, quando criar uma sala. Aliás, vou listar todas as salas antes e depois de processar o sair da sala, né? Bom, criar uma sala. E agora, quando eu sair, a gente vai listar a sala. Sair da sala vai fazer o quê? Olha lá. Ele era esse estado, então a gente tinha uma sala e o player não estava na sala. Quando a gente saiu, como não tem mais ninguém na sala, ele está aqui vazio agora, né? Agora a gente só precisa atualizar também o estado do sair da sala, né? Caso ele saia da sala, a gente vai precisar emitir a refresh rooms. E aí, provavelmente, a gente já vai ter nosso botão criar sala de volta nesse momento. Tá? Então vamos lá. Criou sala, saiu sala. Saiu da sala, não está saindo da sala. Porque a gente também tem que tirar o player da sala, né? A gente não tirou o player da sala, não zerou o rooms do player atual, tá? Então a gente também tem que fazer isso. O room do player vai ser undefined.
E aí, como a gente manipulou o player, a gente tem que dar um refresh do players também. Bom, isso deve funcionar. Deixa eu dar um refresh para ficar menor aqui. Criou sala, saiu da sala. Pronto, então agora a gente está conseguindo entrar e sair de uma sala. Entrar e sair de uma sala. Tá? O próximo passo agora é listar as salas que existem, né? Para outros jogadores poderem entrar na sala. Então, no sair da sala e criar sala. Bom, vamos voltar aqui. Tá? Se eu estou numa sala, né? Player.room, então eu vou mostrar aqui uma mensagem, né? Vamos colocar aqui um div, tá? Se eu estou aguardando outro jogador conectar na sala, tá? Eu posso até passar esse botão para cá. O botão sair da sala vai ficar só se eu estiver aguardando outro jogador conectar na sala. E vou colocar o botão sair da sala, tá? Nesse caso, se não tiver sala, então aqui é se tiver sala, né? Então, se não tiver sala, aí eu mostro o botão. Vamos colocar aqui também uma div. O botão div para criar uma sala ou listar salas, né? O que está reclamando aqui? Ah, não, é que eu botei o interrogação. A gente troca aqui para o e-comercial, então a gente vai aqui, se apenas não for sala, não tiver sala, mostra o botão criar sala. E também eu vou mostrar uma lista aqui de salas, né? Depois a gente depois a gente deve extrair toda essa manipulação de salas para um componente específico de sala, né? Bom, aqui como que a gente lista uma sala, né? É bem simples, como rooms, né? A gente vai ter a lista de rooms aqui. A gente só pega do contexto. Tudo que a gente tem lá no contexto a gente pode consumir aqui no componente. Rooms.map, né? E a gente vai repetir o valor aqui. Vamos chamar de room essa variável. Então, para cada room, ele vai repetir esse template aqui. Tá? E aqui a gente pega o índice dela. Tá? No primeiro item no map, a gente pega o room e no segundo a gente pega o índice. Tá? Por que a gente precisa do índice? Porque a gente precisa, como é uma repetição, né, um rooms map, deixa eu abrir aqui, ele vai ter que botar uma chave para cá, né? A gente tem que sempre definir uma chave para o item que está sendo repetido. Então vai ser chamado de room underscore e o ID. Tá? Bom, e aí a gente vai colocar aqui o room, tá? Room. A gente nem tem room, né? Na verdade, é room.name, tá? A gente nem tem name lá, mas a gente então agora precisa criar um name. Eu estava pensando aqui, a gente está criando a sala, mas não está definindo nada para ela, né? Quando a gente dá um create room aqui, a gente tem só os players que estão conectados, né? Vamos definir um name para ela. E o name vai ser o próprio socket ID, só para a gente ter um name. E depois a gente inventa um name para a sala também, ou coloca um input para definir um nome. Na verdade, a gente pode colocar o name, o player name, né? Sala do... E aí a gente coloca o player name que está criando, tá? Como que a gente pega o player name? Pronto, esse vai ser o nome da nossa sala. Sala do... Bom, player name e tal. E aí a gente agora tem um name na sala. E a gente aqui no nosso Pong consegue listar o room.name, tá? Preciso fechar alguma coisa aqui que está com defeito aqui. Abre chaves e fecha as chaves, tá? Esse aqui ficou nosso client. Então agora a gente tem um room.name também. Rooms, ele é um object. Então a gente vai ter que mexer de novo aqui.
não preciso mais do ID. Na verdade, isso vai ser aqui. E a gente pode usar para aqui e aqui, tá? E o room vai ser, na verdade, o rooms key.name. Bom, criar sala, olha lá, aguardando outro jogador conectar na sala, porque esse foi o usuário que criou a sala, né? E aqui ficou a sala do... ficou o objeto aqui. Vamos ver o porquê ficou um objeto. Porque eu não coloquei o name aqui. Aí ele ficou um objeto mesmo. Sala do gameplayers.name, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui um espaço de uma forma bem tosca, tá? Margin bottom. Vamos colocar aqui 20 pixels. Tá? Refresh. Ok, vamos dar um refresh aqui nesses daqui também. Vamos conectar todo mundo. Eu vou criar uma sala nesse usuário. Então, aguardando outro jogador conectar na sala, criar sala lá. E aí a sala do player tal. A gente precisa botar um botão entrar aqui, né? Eu vou dar um sair da sala. Saiu da sala, saiu para todo mundo. Eu posso criar sala nos dois players. E aí me quebra aqui, né? Não, na verdade não. Porque esse é uma sala, esse é outra sala. E aqui nesse outro tem duas salas para ele escolher, né? Então a gente vai fazer agora o join na sala. E aí a gente pode concluir esse vídeo. Bom, e agora a gente vai implementar aqui o join na sala, né? Vamos ver aqui. No client aqui, para cada room que a gente fizer, a gente vai listar o nome da sala, né? E do lado do nome da sala a gente vai colocar um botão. Deixa eu quebrar aqui a linha do componente. E vamos quebrar aqui também. Então a gente tem o nome da sala. E a gente vai ter um botão aqui também para entrar na sala, tá? Então a gente vai ter um clique aqui. Vou chamar de Join Room, tá? A gente vai importar aqui o Join Room. Não existe ainda no Game Context. Mas a gente vai chamar aqui o emit join room, tá? Só que a gente vai ter que passar o room ID aqui, né? Para informar qual sala que a gente está querendo dar um join. Então a gente vai passar o room ID para lá. Vamos exportar aqui o join room, tá? Vamos voltar aqui no Pong e no join room a gente vai ter que passar o ID que a gente está trabalhando, né? Então, dessa forma, é uma function que chama outra function, que é o join room, e qual que é a chave que a gente vai entrar, que é o room ID, né? Pronto. No client é isso. No client, então, a gente já deve ter aqui um botão entrar nas salas que estão criadas, né? Bom, se eu dar um sair... aqui aconteceu que... eu alterei, ele deu um refresh e aí ele perdeu a referência aqui das coisas, né, das salas, tá? Vamos dar um refresh aqui de novo. Ele não tem as informações das salas porque o meu servidor tá sem enviar a atualização, né? Se eu dar um teste aqui, tá? Se eu dar um sair da sala aqui, aí ele atualiza a lista de salas, né? Bom, quem é o dono dessas salas aqui? Ninguém, porque mudou todas as chaves. Então minhas salas estão zumbis, né? Aqui no servidor. Depois a gente faz se a gente reiniciar o servidor, ele vai iniciar do zero. E aí não vai ter mais nenhuma surpresa aqui, né? Vamos dar um refresh. Se eu dar um criar sala, pronto, ele atualiza as salas aqui. Uma coisa que eu percebi, quando a gente reinicia o serviço, ele não atualiza a sala, né? Então, vamos dar logo que a gente conectar refresh players, a gente também pode chamar um refresh rooms e também um refresh rooms aqui no disconnect. Então, quando alguém desconectar, a gente também dá um refresh na rooms, né? Também vamos arrumar aqui também, né? O leave room
eu vou aqui criar uma função chamada leave room. Por quê? Porque a gente também vai chamar quando o usuário desconectar. Leave room, tá? A gente vai ter aqui, opa, colei fora. Só passando o código que a gente tinha na leave room para essa função leave room, e a gente precisa passar só o socket ID, que é o usuário que está saindo, né? Então, socket ID. A gente troca aqui o socket ID pela variável que a gente recebeu lá em cima, pelo parâmetro, né? Aqui e aqui também. Pronto. Então, quando a gente chamar o leave room, a gente vai manipular o estado aqui do jogo, como a gente estava fazendo antes, e só isso. Aí depois aqui a gente decide dar um refresh players. O importante daqui é que quando a gente desconectar, né, a gente também manda uma mensagem que saiu, vai sair da sala, se ele estiver em alguma sala, e vai sair da sala, tá? E vai depois deletar o player e atualizar o player e a sala. Então, a gente só extraiu essa função para poder reutilizar ela em 2 pontos diferentes, né? E agora a gente precisa fazer o join room, né? Join room, ele é parecido com o create room. Vamos ver aqui. Ele é parecido aqui com create room. Então vai ser um join room. Aqui vai ser qual é o player ID, né, que a gente vai receber. Ou melhor, o room ID, que a gente vai receber. O player ID é sempre o socket ID. Então a gente vai dar um socket join no room ID, né? E o room ID, a gente vai pegar ele e colocar no player 1 ou player 2, né? Bom, como a gente não sabe qual que é se ele é player 1 ou se ele é player 2 na sala, então a gente vai ter que descobrir qual que é o espaço vazio, né? Então, para descobrir qual é o espaço vazio, vamos chamar uma variável aqui chamada position, tá? Que seria player 1 ou player 2. Então, room.player 1, se tem a player 1 definida, então a posição vai ser player 2. Se não, na verdade o player posso colocar aqui na frente, ó, player, a posição 2, se não a posição é 1, tá? Vamos chamar assim, ó. Se tem player 1 na room, é 2, se não é 1, tá? Position 2, position 1. E nós vamos alterar aqui a room para acessar só a chave que a gente quer. A gente pega assim, ó, a room é essa, né? Para acessar a chave específica, a gente faz do mesmo jeito que a gente acessa a chave da room ID. Só que a gente vai fazer uma chave dinâmica aqui, chamada de player, mais a position dele. Então, se eu achei que a vazia é a 2, né, no caso, porque se está 1 definido, então é 2, se não é 1. Se a vazia é a 2, aí ele coloca aqui o número 2, então vai ficar player 2. Então, room player 2 vai ser igual ao socket.id. Socket ID é o ID do player atual, né? E eu vou alterar o room do meu player atual para ser o room ID que eu estou adicionando ele. Room ID. Vamos fazer o refresh, vamos fazer outro refresh e vamos falar que o player entrou numa sala, ok? Player entrou numa sala. Agora, se a sala já estiver ocupada, né? Join room, a gente atualiza a sala. A gente tem que fazer aqui, ó, no POM, se a sala estiver ocupada, a gente já tem que desabilitar aqui o botão entrar, né, na sala, tá? Então, a gente pode fazer isso pela própria room, né? Então, a gente vai pegar a sala e a gente vai fazer aqui, ó, disabled
A gente vai melhorar esse código depois quando a gente extrair para um novo componente, tá? Mas por enquanto, a gente vai falar disabled, a gente tem que mandar aqui, ó, rooms.player1 and rooms.player2, né, no caso, tá? Se for os dois forem true, né? Ou seja, se tiver valor nos dois itens, ele vai retornar true aqui. Então, se tiver true, ele vai dar um disabled e aí o botão entrar vai ficar desabilitado, né? Então, a gente já fez duas coisas ao mesmo tempo aqui. Criou o join room e desabilitou o botão caso a sala tenha dois players, né? Meu servidor tá com algum erro. Não foi possível ler no meu Pong Server JS. Vamos ver o que aconteceu. Não, no room aqui ele está falando que não foi possível ler o player 1. Porque o room está indefinido, tá? Bom, se meu room está indefinido, e é aqui no leave room, que eu chamei aqui para ele sair da sala, né? Caso desconecte, né? Então ele vai tentar sair da sala. E aí a gente, na verdade, só pode sair da sala se ele estiver em alguma sala, né? Ou se a sala existir, pelo menos, né? Então a gente vai fazer if room e aí deleta e sai da sala. Se não achou essa sala, se essa sala aqui não existe, ou se o room aqui for indefinido também, né? Aí ele não achou a sala e aí ele não tem o que sair da sala. Então já corrigimos, o servidor já recarregou aqui, tem 3 usuários conectados. Então são esses os 3 usuários, tá? Vamos agora aqui criar uma sala, tá? Criei uma sala aqui e eu criei uma sala aqui. Okay? Eu posso sair da sala a qualquer momento e ela vai destruir a sala, tá? Eu vou dar um join aqui nessa sala, em uma das salas, para ver o que acontece. Pronto, entrei numa sala de uma pessoa, tá? Se eu conectar um outro usuário agora aqui, vamos abrir um outro usuário. Esse botão entrar está desabilitado. Por quê? Porque já existem 2 players conectados, né? Então, ficou de uma maneira bem legal aqui, ó, que a gente consegue ver esse cara que está numa sala, esse cara também está numa sala, e o outro cara aqui também está numa sala. Só que tem uma sala que tem 2 players, e a mensagem é aguardando outro jogador conectar na sala, né? Por quê? Porque esse é o player room, tá? Agora, a forma que a gente precisa fazer para saber se está cheia a sala, eu vou extrair isso daqui para uma variável, né? Vamos abrir aqui para ficar mais fácil de entender. Is full, tá? Aqui a gente está dentro de um loop, né? Então, eu vou aqui... Não, vou deixar esse código aqui por enquanto, depois a gente faz o is full, porque aqui eu estou num outro contexto, então eu vou ter que fazer a mesma regra aqui, tá? Se a gente está numa sala, player.room, então significa que o player já está dentro de uma sala, óbvio, né? Então, o player.room, nesse caso, é o nosso key aqui, tá? Player.room é o key, né? Porque é a chave da sala. É a mesma regra aqui daqui de cima do disable. Então, se a sala está cheia, significa que a gente vai mostrar uma mensagem diferente, tá? Então a gente vai mostrar aqui, se a sala está cheia, então a gente pode colocar uma mensagem, um outro botão chamando, vamos colocar uma interrogação aqui, porque a gente vai ter a condição, né? Aqui é se está cheia, o botão vai se chamar iniciar jogo, né? Agora, se não está cheia, a gente vai botar a mensagem aqui, aguardando o outro jogador conectar na sala. Só que como eu tenho 2 componentes aqui, né, no React, eu preciso colocar um fragmento aqui de código, um div ou qualquer coisa aqui. Vou deixar assim esse fragment por enquanto aqui, ó. Então, qual ficou a lógica aqui? Se está cheia a sala, vai aparecer um botão iniciar jogo.
né? Se a sala está não cheia, né? Está faltando uma pessoa, aí ele vai mostrar a mensagem. Então vamos ver aqui o que a gente recebe na tela. Bom, vamos criar uma sala aqui. Opa, player room of undefined. Ou seja, eu vou aqui só fazer uma validação, porque provavelmente foi quando aconteceu os refresh e ele não tinha o valor ainda. Né? Bom, criei uma sala, essa sala apareceu para todos os players, né? E eu vou entrar numa sala aqui. Bom, entrei na sala. Quando eu entrei na sala, os dois que estão dentro da sala, o botão ficou iniciar jogo e na outra tela, para o outro jogador, ficou sala cheia, né? O botão entrar está desabilitado. Bom, então a gente vai falar no próximo vídeo sobre como implementar a sala do jogo mesmo. E para o vídeo de hoje a gente já viu como fazer para criar a sala e entrar numa sala, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.